Estamos aí no ar com mais um episódio, mais um podcast para você. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Repercutiu muito, né, as duas vezes em que estive com o Dr. Pedro Nardelli falando sobre saúde mental e hoje convidei ele mais uma vez para a gente falar mais um pouco sobre o assunto que não tem esgotamento, né? Saúde mental é um tema que está sempre em voga e cada vez mais chama atenção agora, principalmente com os dados que você vai mostrar para a gente aí a necessidade desse cuidado médico, né. Então, Luizmar, a gente já teve 2 encontros, né, falando sobre a saúde mental e atualmente, teve, um dado, uma pesquisa, que saiu agora em 2025 e ela revela que o brasileiro a maior preocupação atualmente do brasileiro em termos de saúde, é na saúde mental, ultrapassando a preocupação do câncer e do estresse. Aproximadamente são 32%. Em 2018, eram apenas 18% que se preocupavam com o problema da saúde mental e o câncer estava em primeiro local. É interessante, Olismar, esses dados, porque tem variáveis, tem motivos para isso acontecer, né? Um grande motivo foi a pandemia em 2020, né? A pandemia adoeceu, né? É, a pandemia adoeceu fisicamente, né? E adoeceu muito mentalmente. O isolamento, eu costumo dizer que é muito o núcleo das doenças, eu não gosto de usar a palavra transtorno, mas de fato são transtornos mentais. O Além dessa isolamento é um núcleo dos transtornos mentais. E a falta de interação, de comunicação, de rede de apoio, de hobby, de lazer, ficar restrito a um local e com medo de se adoecer, isso agravou muito a preocupação não só dos brasileiros, tá? Mas também com os dados mundo afora. mas agora, além da questão do isolamento, ô Pedro, eu ia destacar com você o seguinte, o medo do desconhecido, né, porque também foi feito uma chegou pra gente na época da pandemia, que em qualquer lugar você poderia encontrar com vírus, e na verdade você tinha o menor número de pessoas circulando na rua, e também não tinha tantos vírus circulando. Mas o temor que havia naquele momento ali, a gente estava num cenário de guerra, né? E a gente Sim, imaginava que essa pandemia fosse curta e ela alongou muito também. Isso tem a ver. sim, ela alongou muito e isso fez com que as pessoas se adoecessem mais. É, É uma coisa importante, né, que você falou sobre insegurança. É, eu associo muito ansiedade, né, não é tão como as pessoas pensam, uma preocupação com o futuro. A ansiedade, ela está muito relacionada à insegurança. Quando você está inseguro, você se preocupa e você aí vem a ansiedade, porque você está inseguro e você não sabe o que vai acontecer. E isso a pandemia trouxe, essa insegurança. Ninguém sabia ao certo é, se as vacinas iam fazer efeito, as sequelas da doença. Houve um número de óbitos muito grande, né? Então, assim, o mundo ficou em alerta. E o adoecimento mental pós pandemia, ele só vem aumentando. Você, enquanto psiquiatra, você percebeu uma procura ao atendimento naquela época ou foi posterior, depois que realmente as pessoas perceberam que estavam doentes? Então, que é interessante isso, porque naquela época a gente foi várias normas, né, leis, para fecharem os estabelecimentos. Inclusive, em determinado momento, para fechar clínicas também. E contraditório, né? A gente precisa tratar, a gente que está na frente.
né? É o nosso momento, né? É o momento dos profissionais de saúde estarem à frente disso. E aí houve a procura. Então, assim, nesse período, já aumentou muito a procura por saúde mental, né? Muito adoecimento, muita ansiedade, muita depressão, Síndrome do pânico. síndrome do pânico, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, Tentativa de suicídio também teve aumento. assim, não significativo, Manteve a média. não foi significativo. Na verdade, não manteve a média porque a tentativa e o autoextermínio ele vem aumentando ano a ano no Brasil. É um fator muito preocupante também quando a gente fala em saúde mental. Tem uma pesquisa, né, de um estudioso do tema, que não é nem oficial, mas ele faz essa pesquisa com os dados oficiais dos bombeiros, do SAMU, da Polícia Militar, mostrando a evolução em Juiz de Fora, por exemplo, de 42% comparando os anos. E a crescente vem exatamente depois de 22. A virada de 21 para 22 começa um aumento, chegando agora em 2025 um aumento de 42%. O medo do desconhecido, a questão financeira também, você acredita que tem uma relação direta? Muitos É, cortes de salário, demissões. então, é multifatorial, né? Depende de fatores genéticos, né? Fatores ambientais, eu vou te falar, que estavam ligados a essa época da pandemia, e fatores neurohormonais. Os fatores externos, né? Então, assim, houve perdas de pessoas queridas, medo do desemprego, né? Isolamento social, falta de lazer, medo de acontecer algo com a própria pessoa ou com o ente querido e não poder estar com essa pessoa. Questão econômica mundial também, né? Teve um impacto muito grande, né? Vários estabelecimentos fecharam, né, durante a pandemia. Mas assim, a gente tem que pensar que a pandemia ela trouxe ela pode ser como um marco do aumento da preocupação com a saúde mental. O brasileiro se preocupar atualmente mais com a saúde mental, 52% dos brasileiros se preocupam. A maior preocupação de doença é uma doença mental. Você tem uns dados aí, a gente podia até mostrar para o pessoal que já está ligado com a gente aqui. Tem uns dados que mostram exatamente esse extrato, né, de um aumento das pessoas se preocupando mais com relação à saúde mental, que inclusive ela aparece até mais do que o câncer, por exemplo. Você podia explicar essa pesquisa? A pesquisa é recente, é desse ano essa pesquisa? Foi uma pesquisa desse ano. Então nós vamos Vai, falar um pouquinho sobre popularmente para o sim. pessoal de casa. Essa Então, pesquisa aí, exatamente. O estudo mostra um aumento, né? Em 2018, era 18% a preocupação em relação à saúde mental. Já nesse ano, e o câncer era o principal, em seguida o estresse. Já em 2025, 52%, ou seja, pulou de 18 em 6 anos, em 7 anos, né? De 18 para 52, vamos ver a outra tela 2 que vezes e mostra isso. meio. Tem uma tela interessante ali, ele está falando dessa pesquisa que é desse ano, exatamente esses números aí. A saúde mental aí hoje, 52%. Eram 18% em 2018, um salto aí em 7 anos. Até na frente do câncer. Olha Sim, o só, né? câncer sempre foi a maior preocupação de saúde do brasileiro. Se atribui a quê? Ao maior conhecimento das pessoas, à situação da saúde mental, ao maior esclarecimento, porque até então havia um preconceito muito grande com relação às doenças mentais, né? A pessoa falava que era uma frescura, que a pessoa tinha depressão, que isso é falta de Deus. E você acha que essa globalização, acesso mais facilitado à informação, O que gera isso? aconteceu?
a doença mental, o transtorno, ele chegou dentro de casa, chegou na família, entendeu? Na própria pessoa, nos filhos, nos parentes próximos. Então, assim, aquilo que se tentava, né, por questões de estigmas, preconceito mesmo, já não dava mais, porque já não dá mais para suportar a dor o sofrimento que o transtorno mental traz. Então, assim, realmente as pessoas passaram a se preocupar muito com a saúde mental. E também teve, juntamente com isso, mais informação, mais psicoeducação, isso é muito importante. Agora, é interessante a gente estar falando de saúde mental, né? Mas o estresse também é uma questão de saúde E por que ele mental. fica E dissociado ali? é porque o diagnóstico de estresse, ele não existe propriamente dito, entendeu? Isso é uma preocupação de que possa acontecer. E abuso de drogas, por exemplo, não falou de dependência de drogas, não falou uso nocivo, por exemplo, e mais abuso de drogas. Abuso de drogas e estresse estão diretamente ligados à saúde mental, entendeu? Então, assim, para você ver que dentro do câncer e obesidade, saúde mental, estresse, em 5, né? Saúde mental, câncer, estresse, abuso de drogas e obesidade, 3 estão relacionados dentro do mundo da saúde mental. Dentro do espectro, né? Da saúde Exatamente. mental. Tem mais uma tela também para o pessoal acompanhar junto com a gente aqui. E a gente vai mostrando também sobre esse extrato, olha só o salto. Quando você vai, eu gosto desse tipo de gráfico, que fica bem lúdico para a gente conseguir visualizar. O pessoal agora também acompanhando a tela aí junto com a gente. 52%, principal preocupação do brasileiro em saúde. E aí a gente está Ela falando aumentou disparado, né? Assim, demais. foi um disparate enorme, né? Agora, Talvez por conhecimento de causa. exato. Mas é importante a gente fazer uma reflexão agora, porque o brasileiro, ele passou a se preocupar com a saúde mental, mas ele tem ainda resistência a procurar ajuda, a procurar um tratamento, entende? Então, assim, a preocupação, mas e a atitude, Uhum. né? Então, assim, de fundamental importância a conscientização da procura por ajuda, né? Ficar sofrendo, pensando no sofrimento, e não pedir ajuda e não buscar ajuda, né? Não vai trazer saúde, né? Não vai trazer benefício para ele. A gente tem que falar da realidade do brasileiro também. Acredito que, Pedro, vale a pena a gente destacar que o acesso à saúde também ele não é tão facilitado. Por exemplo, a gente sabe de uma questão de multiprofissionais, né, uma questão multidisciplinar para você tratar algumas doenças. E muitos brasileiros, a grande maioria, não consegue acesso. É por isso que é importante também a gente falar sobre o tema, ter podcast, ter informativo, jornalismo em cima, para também fomentar essa informação e ter o acesso à saúde, né? Você fala que a saúde mental, ela é um direito de todos. Queria que você destacasse isso um pouco pra gente. Isso é uma normatização, né? Tá na lei. Comentei isso outra vez, né? Tá na lei orgânica 8080, que fala sobre a equidade, integralidade e universalidade e participação popular, e que a saúde mental é um direito de todos. Mas isso está dentro de uma lei, né? Mas na prática, o acesso essa é uma grande questão. O acesso à saúde mental é muito restrito. É difícil ter acesso. Ele começa, muitas vezes, o tratamento, né? Começa na unidade básica de saúde. Mas a população também, ela tem uma tendência a desconsiderar a unidade básica de saúde, que é o ponto principal, está ali do lado.
conhece a pessoa, a família, né? A saúde da família é um projeto maravilhoso, mas eles sempre pensam que saúde mental tem que ser com psiquiatra, tem que ser com psicólogo, entende? Uhum. Concordo, muitas vezes é o caso, mas assim, é importante procurar a ajuda mais próxima e aí respeitando uma hierarquia em termos de gravidade. Mas mesmo isso é teórico, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, até aqui mesmo em Juiz de Fora, no CAPS, há uma sobrecarga, uma demanda muito grande pela procura e não há profissionais suficientes e nem estrutura para esse atendimento. Aproveitar também para a gente falar um pouco sobre acesso à saúde, Pedro. Eu acho que vale a pena a gente entrar nessa questão. Em Juiz de Fora, por exemplo, queria que você falasse. Nós estamos vendo a logo ali da Popularmente Saúde Mental, que é uma possibilidade da pessoa ter acesso a serviços essenciais para falar de saúde mental e uma situação que a pessoa tem facilidade, né? É um local que abraça. Então, a ideia da Popularmente, né, inicialmente foi com um amigo, grande amigo, né, e professor, Gustavo Dimas, junto com o pai dele, né, o mestre, o Dimas. O Dimas tem 55 anos de psiquiatria, então, assim, é um mago, né, da psiquiatria. E, assim, poder dar acesso, ter acesso à saúde mental de uma forma com que ela deve ser realmente tratada. Então, assim, a Popularmente ela foi pensada com muito carinho, em termos de generosidade, compaixão com o próprio paciente, até na própria chegada dele, sabe? O paciente Tem chega, imagens da casa aí para a gente sim, colocar? o paciente chega, é um ambiente agradável, tá vendo? Um casarão antigo, né? Tem E 85 foi anos. pensado a estrutura nesse Poxa, casarão. entendeu? Então, assim, Delfim Moreira? Delfim Moreira 126. Pertinho, um pouquinho depois Ele não tem do. cara de clínica, né? Não tem cara de clínica. Não é para ter cara de Aham. clínica, É pra você né? chegar e A recepção, ela não tem televisão, não tem senha, não tem guichê, balcão, tem duas secretárias, entendeu? Então, assim, você é atendido com calma, com tempo, com conforto. Você precisa de ter paz e, principalmente, você precisa ser ouvido. No corre-corre do atendimento à saúde mental, né, o paciente ele chega e ele sai de lá muitas vezes com mais dúvidas do que entrou, entendeu? E muitas vezes ele não volta, ele foge, entendeu? Então, assim, essa ideia, essa parceria minha com o Gustavo e com o Dimas é no intuito de fazer um valor acessível, acessível mesmo, mas no intuito de cuidado, não precisa de sabe? De convênio. respeito. Não, não tem convênio, Uhum. entendeu? É um valor fixo, tá? É um valor justo, tá? É um local confortável, agradável, tem até quintal, entendeu? Uhum. E foi tudo pensado com muito carinho. Às vezes a pessoa tá E vendo esse recorte, é ô Pedro. importante, deixa eu te falar, assim, o, na verdade, o médico, né, ele observa o paciente desde a entrada dele, né? Observa na recepção, na entrada do consultório. E assim, como que muda, né? Eu atendendo numa mesa com uma janela de 85 anos aberta, com uma árvore do lado, assim, sabe? Uhum. Que ambiente claro, cara, que ambiente de luz, que ambiente de conforto, né? Eu vejo muitas clínicas, consultórios, cara, não tem janela. Então, assim, o paciente já está se sentindo mal, ele entra num lugar pequeno, onde o médico tem uma gama
de pacientes a serem atendidos, né? Então, assim, aquilo dali tem que correr, né? E isso prejudica muito o atendimento. Isso prejudica o ouvir, né? Escutar o paciente. Prejudica tudo, né? O diagnóstico Uhum. e prejudica a psicoeducação. Muitas vezes, na primeira consulta, não vai ter diagnóstico, mas pode ter o conforto da escuta e a informação, sabe, sobre o que está acontecendo. As pessoas têm elas muitas vezes elas chegam desesperadas, desamparadas mesmo, sabe? E se sentem culpadas, muitas vezes pelo que está acontecendo. Então, assim, explicar é muito importante. Eu queria que você falasse, porque tem muita gente que vê o recorte e tem interesse, mas não sabe como é que faz para ter esse acesso. Como é que a pessoa faz? Eu estou precisando de ajuda. Como é que ela faz para buscar essa informação lá na Popularmente? Então, na Popularmente, É agendado? sim, é agendado. Funciona de segunda a sexta, né? Há agendamentos, todos são agendados, tá? Não tem plano de saúde, o valor é único, tá? Tem psicólogo e psiquiatra. Tem psicólogos, tá? E assim, a gente pretende, como é uma rede de saúde mental, né? O neurologista, na verdade, vários profissionais são importantes, né? Se a gente falar em saúde mental, a gente vai ter que falar do neurologista, do endócrino, do educador físico, do médico, do terapeuta ocupacional, entendeu? E aí a gente tem a ideia de trazer a neurologia, né? A geriatria nós já temos, trazer a neurologia e a psicologia também a gente já tem. É uma casa muito grande, Uhum. entendeu? Então, assim, ela é espaçosa. Então, por exemplo, na sala de psicologia, ela fica bem afastada, sabe? Então, assim, a pessoa anda, tipo assim, e a janela bate claridade, sabe? Então, assim, é um ambiente confortável, de verdade, do que... foi tudo muito preparado com muito carinho, sabe? Foi um projeto que demorou a ficar pronto, sabe? E hoje a gente tem muito orgulho disso, muito orgulho, Ô Pedro, porque teve muito empenho nosso, sabe? Empenho porque, assim, cuidar, a medicina é cuidar, né? E o cuidado, ele não é só, ele não é medicação, não é diagnóstico. O cuidado é em todas as partes, né, cara? É receber o paciente bem, né, cara? É escutar o paciente, é receber um familiar, né? Então, assim, isso é muito importante. E é isso que a gente faz popularmente e com preço totalmente acessível. eu queria que você falasse um pouco também, Pedro, porque é o seguinte, as pessoas estão aí com essa preocupação com relação à saúde mental, o que, que pode ser feito. E um grande aliado para a gente conseguir virar essa chave é a atividade física, que muitas vezes ela é deixada de lado. O paciente, às vezes, ele tem a preocupação medicamentosa, mas na prescrição do esporte, às vezes, a atividade física, a pessoa às vezes não faz. E é exatamente isso que vai dar o ânimo, né? Vai fortalecer, É, vai. Como é que explica pra gente essa correlação entre o esporte e a saúde mental? vou falar uma coisa antes disso. É, por exemplo, falar na depressão. Qual que é a grande dificuldade? É porque as pessoas esperam ter energia para poder sair de casa, para poder praticar a espiritualidade, para fazer uma atividade física, para praticar o hobby e para voltar ao trabalho. Só que a energia não vem para ela fazer isso. Ela precisa começar a fazer aos poucos, né, entendendo o limite da doença, com apoio e fazendo aos poucos essas, essas práticas, né? Atividade física, PET também é remédio, É. espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de academia, de esporte, Uma uma volta, caminhada, né? sim, é uma volta no quarteirão,
As pessoas elas se isolam no quarto, deixam de tomar banho. Então, assim, é uma ida à padaria próximo de casa, entende? São pequenas coisas. Eu costumo falar o seguinte: para a gente melhorar 100%, não tem como chegar lá se eu não melhorar um. Então, assim, eu peço muito para o paciente observar, se auto-observar, se autoavaliar, sabe? Num tom crítico mesmo, para falar, de fato, eu melhorei, eu tô melhorando, porque não vai chegar e vai ter uma melhora de 100%, entendeu? É um tratamento, é longo e muitas vezes grave. Então, assim, eu falo assim, olha, é um dia de cada vez, é um pouquinho de cada vez, mas é isso que vai melhorar. Não tem jeito de tratar só com remédio. Então, assim, psicólogo é fundamental e toda essa gama de que eu falei aqui agora. Atividade física, ela é essencial para tudo, né? A atividade física ela é desinflamatória, na verdade, né? E também combate a obesidade. A obesidade também é, é uma questão. Obesidade, hipertensão, doenças autoimunes, elas são muito ligadas. E estão muito ligadas também aos transtornos mentais. Hoje em dia a gente tem essa comprovação. Então, assim, e a atividade física, o mais importante é que as pessoas acham que ela dá o prazer imediato. Assim, primeiro, não vai ter um prazer imediato, né? Mas depois que ela tiver uma rotina, ela vai ter um prazer imediato. Só que não é esse prazer imediato que melhora. Os neurotransmissores, né, com a prática de atividade física, eles tendem a estabilizar o cérebro. E isso é o mágico, é o equilíbrio. O cérebro, o ser humano, o corpo, ele sempre tende à homeostase, ao equilíbrio. E a atividade física, ela é fantástica para isso. Então, assim, ela não faz bem para mente, para transtornos mentais, ela faz bem para a vida. É fundamental. E a gente tem que falar também numa sociedade que está muito dependente de telas, dependente de celular, cada vez mais ociosa. Essa ociosidade também gera transtornos mentais, geram outras situações que é, na verdade, uma cadeia, né? Que vai sendo construída elo a elo. A pessoa vai se aprisionando sem perceber. É, Já parou pra pensar nisso? Que a assim, pessoa vai se aprisionando aos poucos. não, nem é Elas. muito, nem é aos poucos, não. Isso é bem rápido, né? É, principalmente crianças e adolescentes, isso acontece de uma forma muito rápida, né? E o que acontece? Fica no jogo. Muitas vezes o jogo tem algum tipo de questão financeira para comprar alguma coisa no jogo. Então, isso é uma coisa assim muito grave, né? Porque a gente está falando de crianças e adolescentes. É, quando não estão no jogo, estão na tela, né? A tela ela é muito rápida. A Então, assim, cognição atrapalha muito. muito, porque assim, não há leitura, é só imagem. Muita Uma frase informação. e uma imagem, 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 imagem. Então, assim, não há leitura. Então, assim, o que vai fazer o estímulo à cognição é aprender coisas novas. Aprender uma língua nova, aprender disciplinas na escola. E muitas vezes eles se adoecem aonde? No jogo, dentro do quarto, fechado, escuro, isolado. Isso é típico. Vai se E aí afundando. não vão à aula mais. É muito Uhum. comum. Param de frequentar a aula. E quanto mais isso se perpetua, mais grave fica. Então, assim, quanto mais rápido a família perceber e procurar ajuda, intervir, né? E procurar ajuda, menos crônico vai ficar e melhor a chance de resultados positivos.
E tem uma questão por exemplo, do Instagram especificamente, que ele mostra. É o país das maravilhas, né? Ele mostra uma realidade que nem o adulto também, isso não é uma questão da adolescência, mas o adolescente, o adulto, ele se compara a essa realidade. Aquilo não é real, aquele mundo não é real, entendeu? E agora, cada vez mais, apostas, Os jogos, bettings. os bets, tem outros também, jogos. Tigrinho. Isso, exatamente. Agora, E isso aí... começa muito como uma brincadeira, Exatamente. só que isso é feito, né, são jogos de azar. E eles são feitos para você ficar nessa obsessão, sabe? É praticamente uma obsessão no pensamento, e aí começa e assim, e se endivida muito Não, também. eu fiz uma matéria, na verdade eu fiz não, né? A gente estava com a matéria na TV Alterosa de um filho que matou a mãe por conta de uma negativa, que ela falou que não tinha o dinheiro, ele tinha gastado já 200 mil com esses jogos, e ela era professora, não tinha como mais dar mais dinheiro para ele. Ele matou, foi ao enterro, chorou e fingiu que aconteceu alguma coisa com ela que não foi ele. E descobriram que ele é que era o assassino dela. Olha a gravidade Então, isso é um disso. caso extremo, né? Mas assim, a gente, dentro da nossa realidade, dentro da nossa casa, da nossa família, isso está presente. Então, assim, a gente precisa olhar pertinho da gente. A gente precisa conversar mais, a gente precisa estar em família, a gente precisa fazer algumas refeições juntos, se possível, né? É importante o pai perguntar, né, como é que foi o dia da escola, né, ver as atividades, né, ter tempo para o celular, o tempo é mínimo, sabe? E assim, não tem negociação. É aquele tempo e saber o que está fazendo, né? O pai tem que controlar, tá? Isso não é abuso, o pai tem que controlar o que está sendo visto, tanto na internet de modo geral, nas redes sociais, né? O cérebro está em processo de, de grande transformação, né? De grande desenvolvimento. E não tem, muitas vezes o adolescente não tem essa capacidade de discernimento, entendeu? Falta muita maturidade. É muito inseguro, entendeu? Se sente culpado, se compara muito, entendeu? E aí acaba perdendo o interesse por esportes, por atividades com amigos, festas de família, e aí você percebe que o adoecimento já se instalou. Então, assim, observar, né, e não só observar, né, e estimular a família a interagir, isso é fundamental. Ô Pedro, eu conheci um rapaz, eu gosto de falar de temas assim, você falou de pessoas próximas, eu conheci um rapaz uma vez, só dentro do quarto, só fica dentro do quarto, não faz nada, é absolutamente nada, nem na padaria. É quarto, game, 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 game. Dá fome, come, faz a necessidade que precisar no banheiro, volta pro quarto. Você não sabe se está dormindo ou se está acordado, fica o tempo todo no quarto. E aí, ciclo social zero. Isso é muito comum, Não tá? tem nada, nada assim, nenhuma interação. Cresceu, 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 chegou já à vida adulta, mantendo o mesmo comportamento. Hoje tem dificuldade para emprego, não consegue emprego, não consegue conversar com as pessoas. É como se fosse realmente um ser, um extraterrestre dentro da. O que acontece, né? Ele não é um extraterrestre, ele é um ser humano que precisa de ajuda, Mas que eu não, digo, ele não se que sente pertencente ao mundo, sim, nesse porque ele sentido. não teve um desenvolvimento. Olha só, quando a gente fala de desenvolvimento cerebral, cognitivo, né, a gente esquece de falar sobre desenvolvimento de sentimentos,
emoções, Exatamente. E relacionamentos, você sabe o que aconteceu? convívio. Eu conversando com ele, Isso cria defesas, isso cria afeto, isso cria raiva. Importante. E aí, quando ele chega nessa idade, ele é um pueril. Ele vai ter apesar de não ter, e pode ser que ele tenha, de fato, alguma comorbidade. Mas, rapidinho, fechando, eu conversando um dia com ele, eu falei, você lembra do gatilho? O que aconteceu para você se fechar? Ele falou que foi na escola, bullying, quando ele não aguentou e acabou defecando na calça. E aquela exposição toda, e a mãe também ficou muito nervosa com a situação. Daquele dia em diante, ele se sente mais seguro no quarto. Como é que você consegue reverter uma situação como essa? Isso foi com 7 anos de idade. Então, assim... Hoje tá com o quê? 23? É um pouco complicado, porque eu não você não acompanhou. Não fiz mas diga assim, chega a ser tão impactante. Eu falo uma frase que é verdade. Médico não dá diagnóstico fora do consultório. Entendeu? Todo mundo pergunta para mim, o que ele tem? O que fulano tem? O que isso tem? Não dá diagnóstico fora de consultório. Por quê? Porque é preciso técnica. Mas um trauma de infância reflete até a vida adulta? Claro. Dessa maneira? Claro. E... possivelmente, vamos colocar assim, possivelmente esse trauma, esse bullying, pode ter realmente essa relação? Sem dúvida. Como é que a gente faz para mudar isso aí? Então, assim, teria que esse exemplo que você falou, né, assim, é muito vago, né, para eu poder falar, mas assim, 7 anos, né, tá na idade de alfabetização, 6 para 7. Eles já têm um entendimento, eles sabem, eles já se separam em grupos, entendeu? Meninos, meninas, gosto, futebol, outras coisas, entendeu? Já há isso. E o primeiro papel é procurar a direção da escola, né? A direção da escola, né? A coordenação, a diretora, a pedagoga, né? Para saber o que aconteceu, né? E aí informar, né? O professor informar, aí fazer aquilo que a gente chama de psicoeducação. Só que com crianças dessa idade, elas não estão preocupadas com outro ser humano nesse sentido de que ele vai ter um problema grave, entendeu? Eles zombam, riem e seguem a vida ali. E aí, quando mais aborda aquilo na escola, o retorno do aluno que sofreu vai ficando difícil, porque ele entra na sala, aí todo mundo vai cochichar, entendeu? Muitas vezes acontece um efeito inverso. Então, assim, é importante tratar urgentemente com o psiquiatra, com o psicólogo, né? Nesse caso, terapia cognitivo-comportamental, né? Ele tem 7 anos, né? É importante fazer uma... Não, hoje 23. Não, na época. Fazer uma avaliação neuropsicológica para saber se ele tem algum transtorno de base, né? Porque, assim, defecar na escola... autismo, sim. Porque defecar na escola é, muitas vezes, vinculado... uma desregulação emocional muito ligado à ansiedade, medo e insegurança. Entendeu? Então, ele perde controle. Medo de repressão, às vezes? Total. Medo de ser chamado a atenção. Muitas pessoas vão para o banheiro e passam horas da escola no banheiro, entende? E somatizam, e aí falam que estão com dor de cabeça, e vão para a sala da diretora. E isso toda hora liga para os pais buscarem mais cedo, e aí vai ficando em casa, o estudo remoto,
faz exercícios, entrega, e aí vai acontecendo o adoecimento cada vez mais comum. A gente está falando sobre saúde mental e a gente não consegue, né, fazer uma abordagem Agora, tão olha ampla. só, a gente está falando você contou uma história, né? Provavelmente de um sofrimento imenso da família e da criança. Não participa de nada, nem festa de Você já aniversário, imaginou, Natal, Ano assim, Novo. É como se ele vivesse um calendário à parte, em que todos os dias fossem exatamente iguais. Acordar, ir ao banheiro só para fazer a higiene matinal, tomar um café e entrar ali no quarto. É como se fosse uma caverna. eu vou te contar, muitas vezes eles deixam de se alimentar, deixam de cuidar da higiene, há uma perda completa da funcionalidade, né? Então, assim, ele passa a depender, quantos anos que ele tem? 23. Ele passa a depender de terceiros, E totalmente. com a idade, né, já. Emocional, cognitiva, muito atrasado, entendeu? E isso é um fato que me chama a atenção, que me despertou você falando aqui, essa doença basal, a patologia basal, né? Que seria ele talvez um plano de fundo. Assim, ele defecou na escola, né? Então, ele tá sofrendo. Foi uma manifestação, né? Ele não soube como manifestar ansiedade, raiva, porque assim, a sociedade ela reprime muito, né? De modo geral, as crianças hoje tem mudado, mas as crianças elas não são educadas nem pela escola, nem pela família a conhecer sentimentos, a falar de sentimentos, falar eu tô com raiva, tô com ódio, tô com nojo, eu tô triste, reconhecer esses sentimentos e muita repressão. Então, assim, eu vejo isso muito claro. Uma criança fez algum comportamento, nada demais, é criança, né? A gente tem que compreender que é um cérebro infantil. Aí vem uma repressão. Ah, olha o que você está fazendo. Você já é um rapazinho. Uhum. A criança tem 7 anos. Aí vem uma criança, né, de 9 anos. Não, que é isso? Você já é uma mocinha. Então, assim, reprime. Então, assim, e o choro, ele é uma manifestação de algo. Pode ser até pirraça, entendeu? Mas é importante dar valor. É importante conversar. Às vezes não dá para conversar naquele momento, né? Porque a criança fica muito, muito agitada. Ela está desregulada emocionalmente. Mas depois, chamar, conversar, entendeu? Isso é muito importante. Então, assim, essa desregulação emocional, ela, grande parte, né, nós, adultos, temos, né? Porque é reprimido, a gente é muito reprimido. É, cala a boca, sai daqui. Eu É, queria, eu queria pegar esse gancho da repressão para a gente falar, por Não, exemplo, desculpa, de vários eu citei um comportamentos. tipo de repressão, Não, né? meu digo assim. Existem outras várias. Isso não é lugar de criança. Uhum. E, por E aí? exemplo, isso não é coisa de menina. E às vezes o menino tem um comportamento efeminado. E isso pode, de alguma forma, interferir o menino a uma repressão e ele realmente, por exemplo, o menino já tem uma tendência dele mesmo, de um certo comportamento. Sim. E quando ele chega, por exemplo, a conseguir fazer uma comparação, isso é de menino e de uma menina, Na isso verdade, ele não. é maléfico, ele não tem essa Claro maldade. A que é. criança não tem essa Ele não maldade. nasce sabendo isso. Mas quando você. Mas ele aprende muito facilmente que azul é menino e rosa é menina. Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho de 7 anos. Se eu der alguma coisa rosa para ele, ele não vai gostar. Uhum. Entendeu? Mas não é culpa dos pais dele. Entendeu? É culpa. É global, né? Os Entendeu? brinquedos. Mas assim, eu digo o seguinte. Isso tem diminuído muito. Então, assim, por exemplo, os meninos nas escolas
fazem comida, vão para a cozinha, as meninas vão para a horta, vão para atividade de campo com animal, tarefas tidas como de homem, de arrumar alguma coisa, as meninas participam, e os meninos vão cuidar do jardim, de flores, sabe? Então, assim, isso é muito importante, mas é muito enraizado na nossa sociedade. A gente está em 2025, se a gente for pensar, a escravidão, ela vai ter aí menos de 150 anos. 900, 2000, isso. Então, assim, olha só, a gente está muito perto de um mundo onde um ser humano, ele era amarrado, ele era um animal. E as mulheres não tinham voz. Aliás, as mulheres não tinham nada, né? Assim. E isso, para desfazer isso, né, condicionar uma nova cultura, um novo pensamento, isso é muito demorado. Eu fico... E muitas vezes a própria família não quer, entendeu? E nesse Por sentido... exemplo, o garoto... vou dar um exemplo bobo. O garoto tem a voz um pouco mais fina. Aí o pai chega e fala grosso. Fala grosso, menino. Você chegou a ver o filme do Cazuza? Sim. E eu vi muito esse estereótipo do pai macho, heterotop, como dizem, né, na linguagem hoje. Muito repressivo, e o Cazuza sofria muito com o comportamento do pai e muito agressivo, ao ponto de até jogar ele para fora de casa por conta do comportamento do Cazuza. E é a realidade de vários lares brasileiros, né? E a gente sabe, né? Infelizmente hoje, mesmo com a informação, ainda existem muitas pessoas sofrendo nos lares, né? Milhares. Talvez a grande maioria. E elas acabam saindo de casa mais cedo, ou acabam usando droga como Exatamente. um refúgio. Essa repressão vai, às vezes, muitas vezes, para um abuso de porque uso. eu tô sofrendo. Vou me anestesiar, entendeu? A religião muitas vezes não aceita, condena, não aceita. Então, assim, de fato, a vida daquela pessoa, né, do adolescente, digamos assim, fica muito prejudicada. Você, enquanto profissional, Pedro, você sabe, você poderia trazer para a gente uma curiosidade pessoal minha, inclusive. A pessoa, ela tem a descoberta sexual ali entre os 13 e 14 anos, ou é um pouco antes disso, que ela começa a realmente ter interesse sexual? Na verdade, isso é definido no 4º mês de gestação. Não, mas eu digo assim, quando ela... Sim, mas no 4º mês de gestação, tá bom. Aí você não vai saber, porque depende da forma com que ela é criada, entendeu? Se ela for criada com afeto, respeitando os esportes, por exemplo, skate de menino, sabe? Essas falas. Então, assim, limitadoras, né? Então depende muito da criação, por depende exemplo, muito dos pais. Eu fico observando, por exemplo, né, uma criança. E aí, muitas vezes, o que acontece? Ela já sabendo do comportamento, porque assim, não é. Eu falei da escravidão, porque assim, não é dos pais, é dos avós, dos bisavós, é muito próximo. A gente está muito pertinho do bisavô. Você compreende? Sim. A sua bisavó, ela não escolheu casar. Ela não escolheu nada. Inclusive, muitos primos casavam ali pela proximidade, né? Exatamente. Isso é muito pouco tempo, entendeu? Então, assim, esse preconceito, ele existe. E o pior preconceito é esse, é o velado, né? No comentário. Você tá andando de carro, aí tem um gay com a roupa que ele gosta, que ele se sente bem, aí a pessoa vai e comenta, nossa, que coisa ridícula, que parece que a criança está escutando, entendeu? Então, assim, não, ela, no caso, né, a criança tendo, por exemplo, você falou 14 anos, né, ela não vai se arriscar a enfrentar o comentário do pai, sendo que esse comentário
vai refletir no comportamento. Uhum. Olha só que interessante a gente falar sobre, porque é um tema sensível, né? E eu preciso, às vezes, extrair algumas informações para a gente falar, porque olha só como que é complexa a situação. Você está num país em que a necessidade do jogador de futebol ser menino e a menina, às vezes, se ela vai jogar futebol, ela é masculina, ela também ela é repreendida de certa forma. E a gente tem, em contrapartida, uma informação cada vez mais latente nos veículos de comunicação dessa diversidade. Então, o garoto que está ali na adolescência, ele tem um conflito hoje, eu acho que é até mais aberto do que há 10 anos atrás, que era um negócio muito mais velado, muito mais fechado. Isto abre também a oportunidade para ele se conhecer, entender mesmo qual que é a vertente, qual que é a escolha dele, ou você acha que isso não Não, influencia? influencia totalmente. Mas assim, o que mais vai influenciar é o comportamento com quem a criança convive mais. Criança convive com família, pai, mãe, irmão, escola. É isso. É o ambiente da criança, basicamente isso. E aí, às vezes, no esporte. Eu tava aqui embaixo e aqui tem uma aula de ginástica olímpica. Eu vi. Não tinha um menino. Só tinha garotas. Por quê? É um esporte de meninas? O menino não pode fazer? Pô, é fantástico. Eu fiquei vendo as crianças fazendo, eu É fiquei isso. encantado. Eu falei, mas o menino não pode fazer? A gente perde muitos artistas por conta desse preconceito. A gente perde grandes cantores, grandes dançarinos por conta desse preconceito, muitas vezes. Porque a família não investe por medo, né, de deixar esse menino feminino ou de deixar a menina masculina, por exemplo, com a luta, que não tem absolutamente nada a ver. Eu, por exemplo, eu gosto de trazer também para a minha realidade, eu tenho um menino de 6 anos, eu tenho uma sobrinha de 5 anos. Ela é em casa, ela brinca de carrinho junto com ele e ele vai para as bonecas e tá tudo bem. Cara, não tem E menor. qual que é o problema, né? E qual é o problema? E a gente viveu, a gente dos anos 80, né? Uma realidade completamente diferente, inclusive com brinquedos muito violentos, né? A gente Muito. vivia com Rambo, né? Com arminha de espoleta, né? Você lembra disso? Sim, mas ainda tem, Numa né? necessidade de Mas uma ainda masculinidade, tem, talvez. o Homem-Aranha, entendeu? Isso não, isso diminui, mas assim, é forte.